Olá, pessoal! Olá! Eu sou a Ana, vocês estão finalmente me conhecendo. Oh! E a gente decidiu fazer esse vídeo pra fazer um comentário sobre... Um não, né? Vários comentários. Sobre o livro que veio na caixa de julho do Turista Literário. Eu não li, então vou conseguir comentar praticamente nada. Tudo bem, você vai ter reações ao vivo. Mas eu tenho uns outros livros que eu pretendo falar sobre, então a gente tá gravando tudo junto. Aí a gente vai fazer 2 vezes. Aí nesse vídeo, eu vou fazer alguns comentários sobre a caixa que eu percebi que ficaram faltando no vídeo do unboxing. E falar sobre o livro. E é lógico que a gente não podia fazer isso sem o copinho do Rocket. E um outro copo, porque... do qual eu vou beber. Não é café, porque eu não bebo café. É café, sim. Até, o café... A gente Não até é abriu, café. a gente até abriu É ele. chocolactos. É verdade. inclusive A gente marcado até no abriu copo. ele e totalmente bebeu ele. Então é café. E para nos acompanhar nessa aventura, nós fizemos uma porção de meteoros de queijo. Oh! Também conhecidos como pão de queijo. Eu super não vou fazer o tchum que ele faz no primeiro capítulo, porque eles estão quentes e isso seria estúpido. Justo. Mas então, o que eu percebi, que foi muito importante, que eu não mostrei... Um pouquinho mais pro meio. Fico, é que eu tô pegando as coisas aqui. Que eu percebi que muito importante que eu não mostrei no vídeo, que aliás eu não sabia que vinha, é o marcador do livro personalizado, que eu acho que é um padrão nas caixas, porque essa também veio. Desse mês também veio. Então. Deve ser isso. Aí, esse é o Pirata número 1. Esse é o Pirata E esse é o Pirata número 2. E eu não vou contar o nome deles, porque eles aparecem no livro, de verdade. Não literalmente. Não, mas eles fazem parte do livro. Eles têm nomes, eles têm histórias, coisas acontecem. Ok. E eles totalmente são gays, porque, né, todo mundo sabe que é o livro dos piratas gays. E aí é super fofinho e personalizado. E ele estava escondido dentro do livro. E aí foi por isso que eu não sabia que ele existia até chegar em casa e abrir o livro. E aí, no vídeo, eu mostrei a frente. No vídeo... eu falei certo. No vídeo. No unboxing. Eu mostrei a frente do livro. E olha, atrás... o livro também tem um verso. Ele também é ilustrado atrás. E vocês já devem ter percebido, pelas pequenas características que eles apresentam, que este é o personagem principal, né? Porque ele escreve logo no primeiro capítulo que ele trabalha no Rocket Café, e como é o uniforme dele. E esse é o Barba Ruiva, que também aparece no primeiro capítulo, então ninguém está tomando lá grandes spoilers, né? Dá pra ver que tem uma barbinha ruiva aqui. Você vai dar spoilers no vídeo? Então, eu tava pensando sobre isso. O que acontece? Como é um comentário sobre o livro, eu acho que vai ser um pouco difícil não dar alguns spoilers. Você pode falar um resumo basicão do que você achou sobre o livro. Então, e, recomendando se você acha que vale a pena ler, porque, etc. ele trata de assuntos que são mostrados, ao longo do livro. Não. E aí, pra comentar desses assuntos fica um pouco difícil. Eu não vou contar, a situação específica em que as coisas acontecem. Mas... Então, mas primeiro você pode fazer um mini resumo falando, o que você gostou, vale a pena, e vale a pena a caixa, então. Elas complementaram a experiência e depois você fala com o resto. Eu gostei bastante do livro. Eu achei ele muito importante. Ele existir é extremamente importante e ele de ler é muito gostoso. Eu li muito rápido. Foram o quê? 2 dias? Ela, lê tudo muito rápido. Desde a semana passada ela leu, 5 livros. Mas ela leu esse particularmente rápido. É um livro extremamente fácil de ler. O que não é ruim, porque isso depende do estilo do autor. Né? Tem alguns livros que são mais difíceis de ler, porque eles trazem palavras muito complicadas, ou porque o tema é um pouco complicado. Mas esse é um livro muito fácil de ler, porque como o personagem principal ele tem 20 anos, ele conta a história dele como se ele estivesse, assim, batendo papo, sabe? Com o leitor. Então é bem mais simples. Então é bem mais simples. Ele vai contando a vida dele e é como se fosse uma conversa, então passa muito rápido. A linguagem é bastante coloquial também. Então eu recomendo o livro, muito, por 2 motivos. Primeiro, porque como livro é muito bom. Segundo, porque ele tem um papel social extremamente importante. Isso fica bastante claro só pelo fato
de ser sobre piratas gays. Não dá pra ler, Dá pra saber, tipo, só de saber que ele que ele tem essa temática gay, invertido que ele aqui. trata de um romance gay, já dá pra saber, tipo, que ele tem um papel social muito importante. E eu percebi esses dias. Eu tava olhando minha prateleira de livros. E a esmagadora maioria traz personagens principais hétero. E uma maioria levemente menos esmagadora não tem nenhum personagem da comunidade LGBT. Então, o fato desse livro ser sobre essa comunidade tem um peso muito grande. Ele, tipo, chama a atenção. Sabe? Ele é basicamente aquele oásis no deserto pro pessoal da comunidade. E é um livro brasileiro, escrito por um cara, tipo, aqui de São Paulo, eu acredito. Se não me engano, é São Paulo ou do Rio? São Paulo. São Paulo, né? Ou pelo menos mora em São Paulo, então eu acredito que ele seja de São Paulo. Olha, dá pra... Você é o Barba Ruiva agora? Não, please. Não sou nem ruivo. Mas ele traz diversos personagens que fazem parte da comunidade, não são só gays. E os personagens têm diversas características, assim. Tipo, tem um que é super o estereótipo gay, sabe? Aquele super afetado, que fala, amiga, a louca! Porque tem gente que é assim mesmo, e tudo bem. E tem os outros que são... Não são assim. Eles são... Travou. Não travou mais. Destravou. Eu não sei se isso vai afetar o vídeo, mas enfim. E tem outros que não são esse estereótipo do gay. E eles têm... E tem uma, inclusive, que é gótica. As pessoas normalmente pensam em gays, tipo... arco-íris, unicórnios e roupas extravagantes. E ela é gótica. Ela se veste de preto, ela gosta de preto, porque eles são gente igual, entendeu? E aí, a máscara que veio na caixa de julho. A gente provou. Então, peraí. Então, sobre o livro, você sobre recomenda, o livro, vale a pena? Vale a pena. Eu já falei que eu recomendo que vale a pena. Então, é só pra cortar. Tipo, tá bom, pra vale separar a os pena. assuntos. É um livro que vale muitíssimo a pena. Vitor, se você estiver vendo isso, o seu livro é 10 de 10. Eu falaria me segue no Twitter, mas eu não tenho Twitter. Poxa. E se eu tivesse também, provavelmente não ia ser muito interessante. Enfim. Você podia fazer reviews de livros. Em 140 caracteres. Tem um site chamado Tweet Longer, que é tipo... Você pode escrever o quão longo for o tweet. Isso é legal. Enfim. E então super vale a pena. recomendo. Vale muitíssimo a pena. E aí agora os itens que vieram, que a gente não comentou, que foram os itens de tocar e o de cheirar a barra de comer. A máscara eu não trouxe, mas eu trouxe o cafezinho. Então primeiro vamos começar com o café. Vamos começar pelo café? O café. A gente tentou fazer. A cafeteira da minha casa tá velha. Então ela demora muito pra fazer o café. E a água começou a secar antes do café ficar pronto. Então não deu em café. Então não teve café. Mas... Porém, o cheiro é muito gostoso. A gente chegou a abrir, cheirar e tal. E ele tem um cheiro muito gostoso. E pra quem gosta de café, eu acho que ele seria muito gostoso. A gente não faz a mínima ideia porque a gente não sabe, porque a gente não bebe café direito. Então mesmo se a gente tivesse bebido, talvez não fosse muito... A gente provavelmente não ia gostar. Não seria uma boa crítica, mas... Cheira gostoso. Mas enfim, o cheiro é muito bom. E a parte mais legal é que ele tem o símbolozinho do livro. Ele vem personalizado. Como se ele fosse, de fato, do livro. E é uma cafeteria no Rio. É um café no Rio. Um pouquinho mais alto. A gente já comentou, né, que era um café no Rio e tal. Inclusive mostrou o endereço no outro vídeo. E eu dei uma pesquisada sobre eles. E é um lugar muito legal. Porque... Isso, como a meteora de queijo. É um lugar muito legal, porque assim, eles eram uma cafeteria que nem qualquer outra. Chegava lá, fazia um pedido, o cara te passava o preço, você pagava, tomava e ia embora. E aí, eles perceberam que várias das críticas dos clientes eram extremamente positivas. E eles diziam que a qualidade do café que era servido não condizia com o preço. O preço era muito baixo para um café muito bom. Interessante. Né? Isso é tipo... Isso não parece de verdade. Isso é algo que você nunca espera ouvir. E aí o que eles fizeram? Eles aboliram os preços do cardápio. E agora eles funcionam num esquema... Pague quanto você acha que vale. Porque daí pessoas com menos poder aquisitivo podem continuar aproveitando o café deles. E pessoas com maior poder aquisitivo, que acham que o café deveria custar mais caro, podem pagar mais caro pelo café. Isso é extremamente legal.
E aí eu achei isso muito legal. É completamente inédito. E aparentemente está funcionando. Pelo menos pelo que a gente conhece. É. No Brasil, pelo menos, parece algo bastante inédito. Eu sei que já tentaram fazer isso algumas vezes, mas não deu muito certo. E... parece que está funcionando. Se eu não me engano, já faz uns anos que eles estão nesse esquema. Então, parece ser um lugar muito legal. Se vocês forem ao Rio e passarem no Curto Café, deixem um comentário sobre o que vocês acharam do lugar. Pra gente saber, porque... Porque a chance de a gente ir pro Rio é bem pequena. Provavelmente não vai pro Rio, pelo menos não tão cedo. Rapidinho. Eu coloquei esse gelo neste copo há 10 minutos com coca gelada e ele já derreteu por causa da merda do calor. Imagina se a gente estivesse no Rio, não ia ter mais gelo. E a gente não suporta calor. Inclusive, eu estou com muito calor. Mas se eu deixar o meu cabelo pra trás, parece que eu não tenho cabelo. Enfim. Aí a máscara, que eu não trouxe porque ela estava lindamente no meu banheiro. Tá num potinho, tá bonitinho ainda, mas a gente usou. Ela é muito cheirosa. Tipo, rosas pra mim não tem um cheiro muito forte. Então eu não esperava que tivesse... Ela tem um resuminho do que falar. Um cheiro muito, muito forte. E realmente não tem. Mas dá pra perceber o cheiro. É gostosinho. O ponto não é muito não tem, mas é gostosinho. Tipo, não é aquele cheiro enjoativo, super doce. Mas também não é aquela coisa super... Tanto faz, tanto fez. E... É uma sensação gostosa. Ela tem uma sensação, assim... A sensação dela meio que muda ao longo do tempo. Logo depois que você aplica a primeira camada, a gente percebeu que fica fresquinho. Eu tô falando da gente porque eu fiz ele provar também. Eu acompanhei a experiência. Foi tipo, eu não quero fazer isso sozinha, faz comigo. E como ele é muito legal, como ele é muito fofo, ele aceitou. E... Eu tô contando quando você tá comendo, tá? Pra saber quais são os... Não, eu não vou comer durante o vídeo. Eu vou comer durante o seu vídeo. Ok. Então, os primeiros minutos logo depois que você aplica a primeira camada. Dá uma sensação de frescor, porque ela começa a secar, e isso vai, tipo, eliminando o calor da pele. Aí, depois de 15 minutos, você aplica a segunda camada, e espera ela secar também, por... Mais 15 minutos? Acho que sim. Acho que foi isso que a gente fez. E aí é muito engraçado, porque, tipo, você sente a máscara endurecendo, porque ela é a base de argila, e aí a argila, quando seca, vai ficando dura. Só que, ao mesmo tempo, ela é um creme. Então, ela endurece, mas ela não endurece. Então, você ainda consegue mexer o rosto. Tipo, você se sente um pouquinho mais pesado, mas não é o bastante pra você, tipo... sentir que tá atrapalhando o seu movimento. Tipo, sabe quando a pele tá bem seca e você sente repuxando? É tipo isso que acontece quando a máscara endurece. Você sente que tá endurecendo, que sua pele dá uma repuxadinha, mas você ainda consegue fazer as coisas normalmente. E... Porque, né, é um creme, então ela não pode secar completamente. É uma sensação engraçada. Eu achei bem engraçado, foi muito estranho. Tipo, o meu rosto tá duro, mas ele não tá duro ao mesmo tempo. E ela rende bastante. Tipo, a gente passou tanto em mim quanto nele. E usou, tipo, muito pouquinho do frasco. Ele vinha praticamente cheio, acho que faltava um tantinho assim. E aí depois eu cheguei em casa, deixei ele quietinho, né, apoiado, pro creme terminar de descer. E a gente percebeu que ficava quase na mesma altura. Então, tipo, ela rende muito. Como é uma coisa pra ser usada ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias... Tipo, vai demorar uns meses. Vai durar vários meses. Até ela acabar. O que importa é a gente lembrar de fazer mais vezes. Mas agora é só semana que vem, que a gente fez semana passada. Então, ela é cheirosa, rende bastante. Pra lavar ela é um pouquinho chata, porque como é creme, né, não mistura direito com água, então fica com aquela sensação meio escorregadia. Não deve ser muito pior do que qualquer outro. Não, mas isso é normal de qualquer creme que você lave. Mas depois que você lava, dá uma sensação de limpeza que é maravilhosa. E a gente ficou um tempão sentindo a pele limpa. E no dia seguinte eu ainda sentia que minha pele já estava mais leve do que normalmente ela fica. Tipo, a gente se acostuma com a sensação da pele, tipo, suja. Tipo, entupida, assim. Mas... Você tá tão pequeno. Você tá num banco mais alto e você é maior que eu. Para com isso. Mas ela deixa essa sensação prolongada de limpeza. E... Tinha mais alguma coisa que era pra falar. Sim. Logo depois que a gente tirou a máscara, eu tive a sensação de que minha pele ficou ressecada. Isso pode acontecer, porque você tá tirando várias impurezas da pele.
E você tira também parte da oleosidade, que impede a evaporação da água. Porque é assim que a pele funciona e tal. Aí, como você tirou essa camada, você pode sentir um certo ressecamento, e aí, se você achar necessário, você passa o hidratante. A gente não passou. Em alguns minutos, a sensação de pele ressecada foi embora. Tipo, ficar super de a pele boa. voltou a ficar normal, inclusive a gente sentiu bem melhor. Mas, né, outras pessoas que tenham máscaras de limpeza à base de argila branca e tal, podem sentir que fica assim e se sentir incomodados. Então, passar um hidratante assim, levinho, gostoso que vocês tenham, talvez seja uma boa ideia. Bom, em resumo, a nossa primeira... Em resumo, a primeira caixa foi muito caixa legal. Foi legal, foi Valeu muito a sucesso. pena. Tirando pelo fato de que a gente não não toma sabe café, que e aí eu não consegui dar pro meu pai tomar, porque a cafeteira não fez café. Mas tirando isso, foi bem legal. Tirando isso, Então, foi muito legal. apesar do preço ser um pouco caro... É um pouco caro, mas vem bastante coisa. Mas valeu a pena. E as coisas são todas personalizadas, então vale muito a pena. E aí a gente já fez... A gente acabou de fazer... A Acabou, gente tipo, fez horas hoje atrás. mais cedo o unboxing da caixa de parte agosto. 2. Da parte 2. Da caixa de agosto. Vê escrito na Da caixa. caixa de agosto. Então, daqui a um tempo a gente faz o vídeo falando sobre o que a gente achou dessa segunda caixa. Do livro e da caixa. Uhum. Então, em resumo, sim. Agora... Em resumo, sim. Assinem o Turista Literário, vale muito a pena. Uhum. Agora, e aí, agora pra... vamos fazer os comentários sobre o livro em si. Atenção, contém spoilers. Primeira coisa que eu queria Spoilers comentar... que eu também não sei porque eu ainda não li. Primeira coisa que eu queria comentar, que eu achei muito legal, é que a capa é toda feita de detalhes da história. Então. Fale os detalhes. Bom, no primeiro capítulo já fica bem óbvio, né, que esse aqui é o uniforme do Rocket, que é o avental holográfico. E o Rocket Café sendo o Starbucks da história onde o protagonista trabalha. É, tipo isso. Então ele tem o avental holográfico e o caderninho dele, que ele também comenta no primeiro capítulo, onde ele anota todas as histórias dele. No cantinho tem essa faixa arco-íris. Ele recebe essa faixa no dia da parada gay. Tô chamando de parada gay, mas é parada LGBT, né? Não me batam. É força do hábito, eu sei que está errado. E ele recebe no dia, porque como ele fica na Avenida Paulista, a parada passa por ali boa parte do tempo. Então, eles dão essa fitinha pra todo mundo do Rocket, tipo, vamos comemorar também, é isso aí. Vamos entrar no clima. Aí ele fica usando a fitinha. E eles podem colocar a fitinha no cabelo, no avental, no pulso, onde eles quiserem. Os bottoms são dos piratas gays. E ele recebe esses bottoms ao longo da história. Eu não vou falar quando, eu não vou falar de quem. Oh. Isso eu não vou falar por quê. Mas ele recebe ao longo da história. E aí são os mesmos piratas, é lógico, que aparecem no marcador. Se você comprasse o livro na Bienal, você ganhava os bottoms. Enquanto durassem os estoques, você ganhava os bottoms. Enquanto durassem os estoques. Ou seja, no primeiro final de semana, dias 4 e 5, se não me engano. Que eu acho que acabou super cedo. Na sexta ainda não tinha os bottoms. Aí você ganhava os bottoms junto do livro. Que você ia lá, comprava o livro e tirava os bottoms. Quando a gente foi, não tinha mais. Eu totalmente compraria outra edição do livro só pra ter os bottoms. Se pá, a gente arranja os bottoms de algum jeito. Talvez. Na edição especial de 10 anos. Talvez. Mas então. E aí todos esses elementos vão aparecendo ao longo da história. O bottom é por causa do esse aqui Rocket, eu acho que é por causa do Rocket mesmo. Eu acho que ele já não é nada extremamente específico. Ele não é. Tá. Mas esse é da história, e esses dois ele ganha ao longo da história. E todos eles têm um significado. E como é o livro, né? O livro dos piratas gays. Eu gostaria de comentar que a gente sabe o que acontece com esses piratas. De onde eles vieram, pra onde eles vão. Como eles o conhecem. Por que são esses dois especificamente. Isso, na verdade, fica bem óbvio no primeiro capítulo. Então, enfim. Mas você tá falando dos... E então, basicamente, são duas histórias num livro só. Ok. Ele escreve sobre os piratas gays. Eu ia perguntar se você tá falando só sobre os personagens em si ou sobre os personagens dos personagens. Ele escreve sobre os piratas gays. Então, são 2 em 1. É um livro 2 em 1. Primeiro spoiler. É um livro 2 em 1. Ele não escreve muita coisa, porque, tipo... É a primeira história que ele tá escrevendo, de fato. Ele se sente um pouco... ele se sente um pouco inseguro, mas como ele quer ser escritor, ele decide que ele tem que começar de algum lugar, e essa era a ideia que ele mais queria escrever. Então, ele começa a escrever. Ele começa a escrever.
E vai contando pra gente sobre esses piratas, acho que em 6 capítulos. Alguma coisa assim. De quantos da história? Não sei. Eu vejo aqui. Isso, enquanto você procura aí, vamos ver. O último que eu achei, eu acho que é o 40. Não, 40 epílogo. Então 40 mais epílogo, 40 mais talvez epílogo. mais prólogo? Não, acho que não tem Não, prólogo. não tem ele começa direto prólogo. no capítulo Tá, 1. Então. Uma coisa que eu percebi, lendo o livro, ele vai dando o personagem principal, que é o Jonas, ele vai se descrevendo aos poucos ao longo do livro. Ele totalmente é idêntico ao escritor. é o escritor. Porque ele fala que ele tem um nariz grande, que ele usa óculos. Tipo, ele não dá grandes detalhes, mas você vai lendo e você sente que o autor se descreve ao longo do livro. Que eu acho engraçado que, tipo, se você vê a capa, não parece Então, eu acho que é porque agora ele não deve ter mais 20 cabelo anos. comprido. Ele não Justo. deve mais ter, tipo, 20 anos. Talvez ele tenha o quê? 25, 30? Uhum, Então talvez fosse ele aos 20 anos. justo. Mas Meu cabelo continua a mesma coisa desde sempre. O meu também, me desabafa. Tem gente que muda radicalmente. Mas você corta curto de vez em quando. Então. E, enfim, aí o personagem principal é um self-insert do autor. Mas, um detalhe importante que eu descobri lendo os agradecimentos do livro, Uhum. a história do Jonas não é a história do autor. Não é a realidade não? que o autor viveu. Não. Não de todo, pelo menos. Uhum. Mas aí você fica pensando, tá bom, por que o personagem é tão parecido com ele, mas não é ele? Uhum. Primeiro porque esse é um livro, né? Ficção. Ninguém é obrigado a se pôr na história totalmente. É uma versão romantizada da coisa. Mas o que eu acho mais provável é que seja um livro para despertar a consciência das pessoas sobre a realidade da comunidade LGBT no Brasil. Esse livro representa, nas 300, 400 páginas que ele tem. 349. Nas 300, quase 350 páginas que ele tem. Quase 350. É um detalhe importante. Enrolava mais um tiquinho e ficava É 2 páginas. Nas 350 páginas que ele tem, ele representa muito bem o que é ser LGBT no Brasil. A dor que isso traz, a dificuldade que é você viver a própria vida, a aceitação das outras pessoas, a dificuldade em fazer amigos, a dificuldade em se aceitar. E assim, o Brasil não é um estado laico. A gente gostaria que fosse, ele deveria ser, mas ele não é. E aí tem a questão da religião, que torna tudo mais difícil. Porque a religião deveria pregar o amor, e muitas vezes não prega. E aí, ele cresce numa casa muito religiosa. E isso faz com que, pra ele, seja muito difícil se aceitar. E eu acho que essa deve ser a realidade de muita gente, tanto dentro quanto fora de casa. Porque o Brasil é principalmente católico. E, né, teoricamente, tudo isso é pecado aos olhos de Deus. E aí eu acho muito importante, assim, o livro trazer a questão da religião, né, da tolerância, do amor. Mas em um ponto de vista de um ponto de vista de alguém bem que brasileiro. de alguém que tá, não do lado que prega, mas do lado de quem ouve. E ele também traz vários aspectos da vida das pessoas da comunidade LGBT, com um foco maior nos gays e tal, porque o personagem principal é gay. Ele não é trans, ele é só gay. Você pegou mal? Não. Então tá bom. Não sei. Mas o melhor amigo dele, por exemplo, é negro. E ele sofre racismo e homofobia. Só que, assim, como ele não é o foco do livro, a gente não vê muito da questão do racismo. Mas, por exemplo, ele é adotado pela família. Gente, eu tô dando vários spoilers, mas não tem como comentar sobre um livro maravilhoso desse sem comentar sobre as coisas que acontecem na história. Ele é adotado, e a família que adotou ele é branca. Quando a mãe dele foi mostrar ele pro resto da família, né, pra eles conhecerem e tal, os avós dele viraram pra mãe dele e falaram: mas você não podia ter escolhido um branquinho pra parecer que é filho seu? E aí, desde então, ela cortou as relações com os próprios pais pra ele não crescer com avós preconceituosos. Porque ela escolheu adotar ele. Ela escolheu dar o amor que ela tinha, porque ela escolheu adotar não porque eles não podiam ter filhos,
mas porque eles queriam filhos adotados. Aí eu acho que ao longo da vida aí, que ele foi adotado bem pequenininho. Uhum. Aí ao longo, acho que dos 15 anos que ele tá nessa família, eles adotaram mais 3 ou 4 crianças. Então assim, eles escolheram ter uma família adotiva. Ter todos os filhos adotados. E eles escolheram que o primeiro filho deles fosse esse menino, Uhum. que é negro e gay. Bom, ele não é gay quando ele Não, foi adotado. ele não sabia que era gay ainda. Mas, tipo, o fato dele ser gay não fez ele ser chocado da família. E aí ele vai mostrando, então, ao longo do livro, tipo, a gente tem pequenas visões desse racismo que o melhor amigo dele sofre. E, de forma mais geral, sobre a comunidade LGBT. E ele demonstra, tipo, vários aspectos da comunidade. Tipo, os personagens abrangem a comunidade de uma forma bem ampla. Apesar do foco serem os gays, porque o personagem principal é gay, eu já falei isso, mas tudo bem, sempre é bom reforçar. Mas, mesmo que você não faça parte da comunidade, né, vamos passar por um assunto um pouco mais leve. Mesmo que você não faça parte da comunidade, é possível se identificar com o personagem principal. Eu me identifiquei bastante. Porque, assim, ele tem 20 anos, ele não sabe o que ele quer fazer da vida dele, ele terminou o colégio e não queria fazer faculdade. Uhum. E mesmo que ele fosse fazer faculdade, ele não sabia o que ele ia fazer de faculdade. Ele tá num trabalho que ele odeia. Sério, ele odeia o trabalho dele. E... sério. Quantos de nós não passa por isso todo dia? Uhum. A gente passa por isso ainda hoje e a gente já passou dos 20 anos faz alguns anos. Tipo isso. Tipo, a gente terminou o colégio, a gente fez faculdade e a gente ainda não sabe o que quer fazer da vida. Eu tô trabalhando e não sei o que eu quero fazer da vida. Então, não tem como não se identificar. Porque a gente faz parte dessa faixa etária que tá vivendo essa crise. Porque tá Faixa tudo... etária que vai, tipo, dos 18 aos 30. Então, teoricamente, tipo, dos 18 aos 25, 26, por aí. Parece que uma pessoa com 30 anos já tenha descoberto o que ela quer fazer da vida. A gente provavelmente não vai, mas espera-se. Mas porque tá, basicamente, e desculpem o palavreado, tá tudo uma bosta. Então a gente faz as coisas porque a gente precisa fazer. Mas a gente não quer fazer. E aí a gente acorda todo dia nessa agonia de o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu farei daqui 5 anos, quem sou eu neste mundo. E ele repete essa reflexão o tempo todo. E... então dá pra se identificar muito fácil com ele. Porque, tipo, o ponto principal da história não é que ele é gay. É que ele está nos 20 anos, ele não sabe o que quer fazer da vida dele. A vida em geral dele. Tipo, ele tem 20 anos, ele não sabe o que quer fazer da vida dele. Os pais dele estão pressionando ele pra ele fazer alguma coisa de bom da vida dele. E ele não sabe o que quer fazer. E ele ainda tá descobrindo muitos aspectos da própria personalidade. E a convivência com os amigos dele acabou de mudar, porque ele tem, tipo, a amiga do trabalho, que é a Karina, que é a que faz o tratamento de limpeza, que a gente ganhou a máscara. E tem os 2 amigos que ele conhece, acho que um é desde do colégio e a outra cresceu com ele. Uhum. Aí uma foi pra faculdade e o outro tá tentando arranjar trabalho como instrutor de dança, uma coisa assim. Então cada um tá fazendo uma coisa da vida. Então os relacionamentos mudam. E aí ele tá no meio dessa crise toda de, tipo... não sei se os meus amigos estão me deixando ou não, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Sabe? Uhum. O universo, a vida e tudo mais, de repente, certo, num redemoinho na cabeça dele. E é basicamente isso. O livro é basicamente sobre isso. Uhum. Autodescoberta, em todos os aspectos possíveis, e autoaceitação. Porque é muito importante a gente se aceitar com todos os defeitos e qualidades que a gente tem, pra gente conseguir seguir. Nossa, minha mão parece muito longa agora. Parece mesmo. Desculpa, Brisa, mas enfim. Eu tô brisando mais porque muito tá, importante. tipo, brilhando um tiquinho aqui, porque ele tá refletindo do ventilador. Nossa, batendo, eu não tinha nem e reparado parece nisso. muito, tipo, que isso tem um botão ou alguma que coisa tá assim na piscando, TV. né? Eu não tinha reparado nisso, mas agora eu não consigo parar de olhar. Eu tava assim nos últimos 30, 40 segundos. Mas enfim. Aí por isso que dá pra todo mundo se identificar, entendeu? Porque ser gay é apenas mais um aspecto da vida dele, Uhum. que afeta de forma um pouco mais pesada a vida dele do que, por exemplo, ser hétero afeta a minha. Uhum. Pouco. Um pouco. É que depende, né? Por exemplo,
nem todo mundo cresce numa casa intolerante. Uhum. Então, se você cresce numa casa intolerante, afeta mais a sua vida do que se você cresce Numa casa mais que te aceita. liberal. Numa casa que te aceita, que te ama do jeito que você é. Que deveria ser todo mundo, né? Mas não é, enfim. Ele também traz diversas formas de relacionamento pai e filho. Quando eu digo pai, eu digo tanto pai quanto mãe. E mostra pra gente relacionamentos que são de aceitação, de amor, bonitinho, como tem que ser. Relacionamentos abusivos, mental e fisicamente abusivos. Meu Deus, quanta coisa. E, então, são 350 páginas, ele trata sobre assuntos muito importantes. É por isso que eu digo que, socialmente, esse livro é altamente importante. Justo. E também tem a questão da negligência emocional. Uhum. Um dos personagens tem um relacionamento com os pais de negligência emocional. E aí, você lê tudo isso, e, tipo, tem, sei lá, Negligência 10 emocional, no, tipo, meio tipo, que eles se ignoram. Eles tipo, ignoram o filho. Eles não estavam lá quando o filho, sei lá, começou a andar. Ou, tipo, tudo era babá, sabe? Os primeiros passos dele, quem tava lá era babá. Ele começou a ir pra escolinha, quem tava lá era babá. Aconteceu não sei o que, quem tava lá era babá, entendeu? Tipo, eles não tinham nenhuma conexão emocional com o filho. Mas eles cuidavam do filho. Tipo, eles davam comida, eles davam roupa, eles davam casa. Então não era negligência física, mas era uma negligência emocional, porque eles não estavam cuidando da criança em todos os aspectos. E... tem o quê? Sei lá, 10 personagens no livro. E ele traz tudo isso. O que mais? Ah, sim. Foi um livro... Não, é só uma página de anotação. É um livro... As anotações terminaram? É um livro que, tipo, faz você sentir muita coisa em muito pouco tempo. Coisas boas e ruins. É tipo, o tom do livro vai mudando o tempo todo. Quando ele tá com os amigos é maravilhoso. Quando ele tá em casa, fica um clima pesado. Aí ele sai e vai pro trabalho, fica mais leve, apesar de ele odiar o trabalho dele, porque pelo menos ele não tá em casa. Então o livro é uma montanha-russa de emoções, porque a vida é uma montanha-russa de emoções. Tem um ponto, acho que é mais ou menos no terço final do livro, que tudo vai pro brejo, e eu me senti muito mal. Eu me senti, tipo, muito mal. Foi, tipo, a vida dele acabou. Mas aí ele vai conseguindo pôr a vida nos eixos. E o livro termina com um ar mais esperançoso, com um ar mais feliz. Tipo, as coisas não estão tão merda. Certas. Elas não estão, tipo, exatamente onde deveriam estar. Não, mas elas estão melhorando. Elas já estão bem melhor do que elas foram nas páginas anteriores. E talvez bem melhor do que elas eram desde o começo do livro. Então, assim, é um livro maravilhoso. Eu estava no meio de uma crise própria enquanto eu li o livro, porque eu também não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Então, ler um livro sobre isso fez com que eu ficasse mais emocionada do que o normal. E... obrigada. Então, tipo, me afetou, assim, bastante. Mas o livro termina com um tom esperançoso, com um tom feliz. E aí, tipo, quando o livro fica mais leve, você também se sente mais leve. E se você, como eu, você, tipo, mergulha nos livros, você não só lê, você, tipo, mergulha nos livros. O personagem principal estar passando por um momento de merda vai fazer você se sentir mal. O personagem principal estar passando por um momento bom vai fazer você se sentir bem. Quando ela terminou o livro, ela falou pra mim que eu tinha que ler, não sei o quê. Você ainda tem que ler. Então, a gente só não está fazendo o vídeo depois de eu ler, porque eu demoro normalmente pra ler livros. Ele lê um pouco mais devagar. Um pouco mais devagar. Tipo, e ele tá lendo outros livros. Inclusive, eu estava focando em terminar a trilogia de livros que eu vou falar depois. Ele tava lendo outros livros, ele precisava terminar a coleção de livros que ele tava lendo. Nenhum tão profundo e importante pra sociedade quanto o livro que ela leu, mas pelo contrário. Mas eu acho que esse é um dos que tem... É porque eu gosto muito do gênero jovem adulto. Então todos eles, de alguma forma, tratam mais dessas questões. Porque, tipo, eu gosto muito do que a gente tá vivendo agora, o que a gente tá vendo crescer agora. Então, tipo, é aquela fase da vida em que você ainda quer mudar o mundo e quer fazer algo pra mudar o mundo, e você tem ferramentas para mudar o mundo. Cada vez mais, porque a gente tá cada vez mais futurístico. Você ainda, tipo, é aquela fase da vida em que você não é só idealista, porque você é jovem demais, então você não tem as ferramentas. Nem aquela fase da vida em que você tem todas as ferramentas, mas você já tá velho demais, você já se conformou com tudo e só, tipo, não se importa com mais nada e só quer viver sua vida em paz e morrer em paz. Então a gente tá bem nessa faixa. E eu leio livros bem dessa faixa. Então eu acho que é mais provável
que eles Justíssimo. tragam esses assuntos, entende? Mas é isso. É um livro maravilhoso. Esses são seus pensamentos finais. Maravilhoso. Meus pensamentos finais. É um livro maravilhoso. É uma montanha-russa de emoções. Uhum. Todo mundo deveria ler. Eu provavelmente contei vários spoilers, eu parei de contar. Mas aparentemente você não contou grandes, tipo, coisas grandíssimas ou coisas que Não, você... eu só contei o que era importante, assim, pros temas que o livro traz. E o mais legal é que ele faz tudo isso sem ser, tipo, foco, entendeu? Não é tipo, vamos debater sobre isso. É tipo, esse é um aspecto da minha Sem vida. parecer forçado, né? Tipo, esse é um aspecto da minha vida e eu estou contando isso pra vocês. Uhum. Porque o foco do livro, na verdade, é ele querer ser escritor e fazer com que isso seja a vida dele. Ele quer ser escritor, ele começa a escrever, ele mostra pros amigos, ele recebe críticas dos amigos, os relacionamentos com os amigos vão e vêm, e melhoram e pioram. E esse é o foco, entendeu? Amizade e livros. E no meio de tudo isso, nós temos todas essas causas sociais. Então eu acho que todo mundo devia ler esse livro. Eu já falei isso. Muitas vezes. Muitas vezes, porque todo mundo devia ler esse livro, porque ele é muito bom. E é isso, agora eu vou comer os meus meteoros de queijo. Porque minha ele já rodada comeu terminou quase aqui, todos os dele. eram 12, agora temos Ah, é verdade, 6. eram 12, né? Então. Ele já comeu os dele, então agora é minha vez. Então, até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Prometo... Eu sei que eu falo muito rápido às vezes, mas é que eu me empolgo e eu fico vendo o cronômetro do vídeo rodando. E aí eu começo a ficar com medo que o vídeo fica muito longo e eu começo a falar mais rápido. Mas é isso. Leiam o livro dos piratas gays. Vale muito a pena. O nome do livro não é o livro dos piratas não. gays, é 1 milhão de é finais... 1 milhão de finais felizes. 1 milhão de finais felizes. Isso. É que pra gente tá espelhado, mas na hora vídeo que não você vai colocar aparecer. no YouTube vai ficar normal. Leiam, vale muito a pena. Se apaixonem pelos personagens que nem eu me apaixonei. Queiram os bottoms e chorem porque vocês não têm. Façam com que o escritor faça com que lancem mais Vamos bottoms. fazer pressão pra que a equipe de marketing do autor faça mais bottoms e venda esses bottoms porque eu quero esses bottoms. É isso. Se vocês provarem o café, se vocês forem no Curto Café, conta pra gente como foi. A gente vai achar muito legal. E é isso. Se vocês gostaram, deixem um like aqui embaixo. Eu nunca sei onde vai ficar o botão do vídeo no final. Deixem um like aqui embaixo. Se der, se inscrevam no canal. Eu odeio pedir isso, mas seria muito legal fazer o canal crescer pra mais pessoas terem acesso a esses vídeos. Especialmente porque ela gosta tanto de ler que eu acho que ela conseguiria fazer, tipo, muitos vídeos falando sobre livros se ela quisesse. Poderia. Inclusive, no mês que vem a gente deve fazer sobre o livro de agosto, né? Então é isso. E comentem. Livro de agosto que chegou em setembro. Não, na verdade, ele chegou em agosto. A gente só fez um unboxing em setembro. Okay, chegou semana passada. Ele chegou, acho que, o quê? Dia 29? 30? Por aí. Isso que eles postaram dia 24, que foi uma sexta, então o correio só processou na segunda. Então ele levou de 2 a 3 dias pra chegar. Do Rio. Ele veio do Rio. É muito importante ressaltar isso. Enfim, é isso. Então, muito obrigada, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esperem ver muito a minha cara por aqui. Mas ouvir a voz sim. Ouvir a voz sim. Tchau.